E aí, galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? E aí? Hoje a gente vai dar continuação das equações de segundo grau. Nós vamos aprender nesta aula a fazer a resolução de equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c. Então, antes de a gente resolver uma equação do segundo grau, a gente tem que saber o tipo que ela é, porque cada tipo de equação a gente responde de uma forma, tá bom? E o tipo de uma equação é determinado pelos coeficientes que ela tem. Então, para isso, a gente vai relembrar um pouquinho da aula passada, tá bom? Então, a aula passada vocês viram essa parte aqui, identificando o tipo de uma equação do segundo grau. Aí, primeiro, a gente tem que, para descobrir o termo, para descobrir o tipo que ela é, a gente tem que comparar com o termo geral, que é uma equação completa, onde tem o ax, bx mais c é igual a zero. Então, vamos ver aqui. Esta equação que tem 5x ao quadrado mais 4x menos 3. Ela é uma equação de segundo grau por causa do maior expoente que tem em cima da letra, é um 2. Aqui em cima não apareceu expoente, significa que é 1. Então, o grau de uma equação é dado pelo maior termo. Como o maior termo é 2, então essa equação é de segundo grau. Mas não é isso que a gente vai estudar agora. A gente vai identificar o tipo da equação. Todas que a gente vai ver são do segundo grau. Então, vamos ver. Então, aqui tem essa equação do segundo grau, que é 5x ao quadrado mais 4x menos 3 é igual a zero. Então, quem são os coeficientes? Qual é o valor do coeficiente A, B e do C? Então, para saber, vocês têm que relacionar cada equação ao seu termo geral. Então, aquele número que está na frente do x ao quadrado é o A. Que está na frente do x sem ser ao quadrado é o B. E aquele que não tem letra nenhuma é o C. Então, fazendo a comparação, observe que tem um x ao quadrado, logo o número que está na frente é o valor A. Então, o valor de A é 5. E aquele que tem a letra sem ser ao quadrado, aquele número que está na frente é a letra B. É o coeficiente B. Então, o valor de B é 4. Errando bem aqui. Tá bom? E aquele número que vem sem letra alguma é o C. Então, o valor de C é 3. Mas não podemos colocar apenas só o 3, porque tem um sinal aqui na frente. Quando é menos, tem que colocar. Quando é positivo, não precisa colocar. Então, essa equação aqui, ela é uma equação completa, porque ela tem o valor de A, valor de B e valor do C. Logo, o tipo dela é chamado de tipo AX mais BX mais C igual a zero. Ou seja, ela é uma equação deste tipo que tem o valor A, B e C. Tá bom? Vamos aqui outro exemplo. Neste exemplo aqui, pode observar que só tem dois termos. Logo, está faltando um termo. Então, qual é o termo que está faltando? Então, aquele número que está na frente do x ao quadrado, vocês têm que saber que ele é o A. Então, o valor de A é 5. E aquele número que está na frente do x sem ser ao quadrado, ele é o B. Então, o valor de B é 4. Logo, não apareceu o C, então a gente coloca 0. E aqui é fácil vocês observar que a mesma equação em cima só está faltando o C. Eu coloquei assim para ficar mais fácil de vocês identificar. Tudo bem? Então aqui, exemplo C. Assim, falta colocar o tipo da equação. Como só tem o valor de A e o valor de B, então a gente diz que o tipo dessa equação é do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, tá bom? Porque só tem esses dois termos, o valor de A e o B, e o C não apareceu, tá bom? Então, vamos ver agora o exemplo C. No exemplo C, observe
que o número que está na frente do x ao quadrado é o a, então o valor de a é 5. E o menos 3. O menos 3, vocês podem observar lá nas outras equações, que ele é o c. Por que que ele é o c? Ele é o c porque é um termo que ele é independente, ele não vem acompanhado com letra alguma. O b vem acompanhado com x, e o a vem acompanhado com x ao quadrado. E o c vem sozinho, tá bom? Então, o valor de c aqui, não apareceu o valor de b, a gente coloca 0, e o valor de c é menos 3. E qual é o tipo dessa equação? O tipo dessa equação é chamado de ax ao quadrado mais c, que é igual a 0. Então, ela é desse tipo, a e c. Agora, vamos ver o último exemplo aqui, a letra D. Observe que só tem um termo, 5x ao quadrado. Logo, está faltando dois termos. Então, aquele que está acompanhado com x ao quadrado é o a. Então, o valor de a é 5, o valor de b não apareceu é 0, e o valor de c não apareceu é 0. E qual é o tipo? O tipo é de ax ao quadrado igual a 0. Somente um termo, tá bom? Então, é assim que a gente identifica os tipos das equações. Por que que a gente tem que identificar os termos? Os tipos. Porque na hora da resolução das equações de segundo grau, cada tipo de equação de segundo grau a gente resolve de uma forma diferente, tá bom? A gente primeiro tem que saber o tipo que ela é, para daí então a gente encontrar a solução da equação do segundo grau, tá? E eu quero que vocês observem aqui que dos três termos que tem, observe que o termo a está em todas. Isso não é coincidência, porque o termo a nunca pode deixar de aparecer, ele sempre tem que vir. Pode faltar o b, ou pode faltar o c, ou pode faltar os dois ao mesmo tempo. Mas o a nunca pode deixar de aparecer. Aí você pode perguntar, mas professor, por que não? Então, para responder essa pergunta, eu quero que você observe essa parte bem aqui em cima. Essa parte aqui em cima. Observe, se o termo a não aparecer, então vai ficar só 4x menos 3. O a não vai aparecer. Então, daqui para frente, eu quero que você observe qual é o maior termo aqui. O maior expoente. O maior expoente fica em cima da letra, como não tem letra, a letra não apareceu expoente, então é 1. E aqui não tem letra, quando não aparece letra, significa que é 0. Então, essa equação daqui para frente, ela é uma equação de primeiro grau, porque o maior expoente que está em cima das letras é 1. Então, ela é uma equação de primeiro grau. Então, por que que não pode aparecer, deixar de aparecer? Porque se ela não aparecer, a equação de segundo grau vai deixar de ser uma equação de segundo grau. Vai ser uma equação de primeiro. Então, se faltar o c, pode. A equação continua de segundo grau porque tem um expoente 2. Se faltar o b, que aqui no caso faltou o b, a equação continua sendo do segundo grau porque o maior expoente é 2. E se faltar os dois termos, o b e o c, a equação continua sendo do segundo grau porque o expoente é 2. Tá bom? Então tá, agora vamos dar continuidade à resolução das equações de segundo grau. E a resolução que a gente vai ver, primeiro vai ser uma equação do tipo ax ao quadrado mais c é igual a 0, tá bom? A gente vai resolver primeiro essa aí. Então, dando continuidade à resolução das equações do tipo ax ao quadrado mais c. Então, aqui, eu repeti a forma de novo, a forma geral, para você identificar como é que responde toda vez que é uma equação do tipo a e c. Então, as equações do tipo a e c, você vai responder ela como se fosse uma equação de primeiro grau, deixando as letras que é o x, no primeiro membro e os números no segundo membro.
Então, a letra aqui é só o X. Então, primeiro a gente coloca a letra, você vai deixar o AX no primeiro membro, é igual, você tá no primeiro membro, aí passa para o segundo com sinal negativo, menos C. Como a equação de segundo grau sempre tem duas respostas, uma vai ser positiva e uma vai ser negativa. Logo aqui você coloca sinal de mais e de menos. Então vai ser uma positiva e uma negativa. Sempre as equações do tipo A e C vai ser uma positiva e uma negativa. Então aqui é para ficar somente a letra, que é AX ao quadrado. Lembra que aqui o coeficiente, ele é um número. Então, esse A também é número. Ele está multiplicando, vai passar para o segundo membro, dividindo. Então, fica x ao quadrado é igual mais ou menos C dividido por A. E aqui você vai resolver a operação inversa da potenciação. X ao quadrado é uma potenciação. Aí você vai resolver a operação inversa da potenciação. E qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, dando continuidade aqui, você vai colocar o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de C dividido para A. Tá bom? Aí é só encontrar a raiz quadrada do C, encontrar a raiz quadrada de A e colocar na frente. Tá bom? Então, gente, eu sei que essa partezinha aqui é um pouco complicada, mas vamos ver na prática como se responde. O importante é você saber que as equações do tipo A e C, você responde como equação de primeiro grau, deixando as letras no primeiro e os números no segundo, tá bom? Então vamos ver aqui esse exemplo. Aqui, x ao quadrado menos 16 é igual a zero. É uma equação do segundo grau, do tipo A, que tem o termo ao quadrado, e menos 16 não tem outra letra junto, então só tem o A e o C. Então, como você responde ela? Você responde deixando a letra no primeiro membro e os números no segundo. Quem é letra aqui? É só o x ao quadrado, e quem é o número? É o 16 e o 0. O 16 está no primeiro membro, você tem que passar para o segundo com a operação inversa. Então, deixa só o x ao quadrado. Aí não tem mais letra, vamos para o segundo membro. No segundo membro, coloca o número que já está lá, que é o 0. E o 16 passa positivo. Repete o x ao quadrado e soma 0 mais 16, que é igual a 16. Tá bom? E aqui eu quero que vocês observem que número ao quadrado é igual a 30, é igual a 16. Para vocês encontrar essa resposta, vocês vai resolver encontrar a operação inversa da radiciação, tá bom? E, não, da potenciação, que aqui é uma potência. E qual a operação inversa da potência? É a radiciação, que é a raiz. Então, você coloca o x, aí raiz quadrada de 16. Como as equações de segundo grau do tipo A e C sempre tem todas as equações têm duas respostas, tá? E especificamente a equação do tipo A e C, sempre uma é positiva e uma negativa. E logo a gente coloca o sinal de mais e de menos aqui na frente. Então, qual é a raiz quadrada de 16? Qual é o número elevado ao quadrado que dá 4, que dá 16? É o número 4. Logo, a solução dessa raiz é igual a mais ou menos 4. A gente bota o S. S significa que a solução ou a raiz da equação. Dessa equação que é menos 4 e mais 4. Tá bom? Não precisa colocar o sinal de mais. Então, vamos dar continuidade aqui na letra B. Tá bom? Letra B. X ao quadrado menos 25 é igual a zero. Resolve como uma equação de primeiro grau. Letra no primeiro e número no segundo. Quem é letra aqui? É só o x ao quadrado. Não tem mais letra. Então, coloca o sinal de igual. Vamos para o segundo membro. No segundo membro, coloca o número que já está lá. E por último, aquele que vai mudar de membro,
que é o 25. Ele está no primeiro membro e vai passar para o segundo com operação inversa. Aí está menos, aí passa mais. Tudo bem? Repete o x ao quadrado, aí você soma 0 mais 25. Quanto é 0 mais 25? É 25. E aqui continua com as operações inversas. Desse lado aqui nós temos uma potenciação. Esse 2 também tem que passar para o segundo membro com operação inversa. E qual a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, deixa só o x igual a raiz quadrada. Esse 2 que está em cima passa para dentro da raiz. A raiz quadrada de 25. Como toda equação de segundo grau do tipo A e C, sempre tem duas respostas. Uma positiva e uma negativa. Sempre o mesmo número, só muda o sinal, tá bom? Então, coloco mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Tudo bem? Então, a solução desta equação é menos 5 e mais 5. Não precisa colocar o sinal quando é positivo. Quando não tem sinal, subentende que é positivo, tá bom? Então, vamos ver aqui essa outra. Aqui tem 2x ao quadrado menos 32 é igual a 0. Quero que você observe que a diferença dessa daqui para as outras é porque aqui não tem coeficiente, quer dizer, tem, só não apareceu, que é o número 1, e aqui apareceu e é 2. A gente responde no finalzinho de uma forma diferente, porque esse 2, embora sendo letra, no final, ele tem que passar para o segundo membro com operação inversa, tá bom? Então, vamos responder. Então, deixa a letra no primeiro membro e o número no segundo. Quem é letra aqui? Letra é o 2x ao quadrado. A letra. Tem mais letra? Não. Vamos para o segundo membro. No segundo membro, coloco o número que já está lá. Quem é o número que está lá? É o 0. E quem passa para o segundo membro é o 32, e ele passa por último e com a operação inversa. Tá menos 32, aí passa mais 32, tá bom? Repete o 2x ao quadrado e soma 0 mais 32, que é 32. Tudo bem? Então, aqui no finalzinho, você observa que só tem um x. Aqui em cima, x ao quadrado. Bem aqui já tem 2x ao quadrado. Esse 2 está na frente do x ao quadrado. Embora não apareça, como eu falei para vocês na aula, nas equações de primeiro grau, entre uma letra e um número, existe um sinal de multiplicar que não é obrigatório aparecer, que é 2x ou 2 vezes x. Então, esse 2 vai passar para o segundo membro com operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Tudo bem? Então, vamos ver. Então, x ao quadrado, que é só ele que é a letra, é igual a 32. E esse 2 está multiplicando, passa para o segundo membro, que é depois do sinal de igual, com a operação inversa, que é a divisão. E a gente normalmente usa colocar em forma de fração. Aqui é uma divisão, viu? 32 dividido por 2. Aí, x ao quadrado é igual. Quanto é 32 dividido por 2? É 16, tá bom? E a última operação que a gente resolve é a potenciação. Qual é a operação inversa da potenciação? Esse 2 tem que passar para o segundo membro com operação inversa. Como ele está em forma de potência, ele tem que passar com a operação inversa da potência, que é a radiciação, tá bom? Então, deixa só o x igual a raiz quadrada, esse 2 está aqui em cima, vem para aqui para dentro, 16. E sempre existe duas respostas iguais, uma positiva e uma negativa. Repete o x, aí coloca mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 16? É 4. Então, a solução da equação é menos 4 e mais 4. Tudo bem? Vamos aqui dar continuidade, tá bom? Então, essa aqui, a letra D, é do mesmo jeito
da letra C. Observe que apareceu um coeficiente na frente do x ao quadrado. No outro foi um 2, aqui é um 3. Então, é só resolver do mesmo jeitinho, só colocando um 3 no lugar do 2. Tudo bem? E lá tem um número 32, o C, e aqui o C é quanto é? Menos 27. Só resolver do mesmo jeitinho, seguindo o mesmo passo. Então, primeiro você tem que saber que ela é uma equação do tipo A e C, porque só tem um coeficiente A, e aquele que não tem, que é o termo independente, que não tem letra, é o C, e logo responde da forma que a gente respondeu anteriormente. Como se fosse uma equação de primeiro grau, colocando letra no primeiro e número no segundo membro. Quem é letra aqui é o 3x ao quadrado. Tem mais letra? Não. Vamos para o segundo membro. Lá no segundo membro, a gente coloca o número que já está lá. Primeiro é quem está em casa. Quem está no lugar correto, ele fica primeiro. E quem fica por último é quem está chegando por último. Então, quem está chegando lá no segundo membro é o menos 27. E fica por último. Então, troca o sinal, fica mais 27. Tudo bem? Repete o 3x ao quadrado e soma 0 mais 27, que é 27. Tá bom? Agora ficou na mesma posição do outro aqui, ó. 2x ao quadrado é igual a 32. Então, esse 3 está multiplicando o x, ele vai passar para o segundo membro com a operação inversa. E qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, você vai colocar só o x ao quadrado é igual a 27 dividido para 3. Tá bom? Olha, quando não dá para dividir, você só coloca dentro da raiz e pronto, tá bom? E se cada um tiver raiz, você bota na frente. Se tiver dentro da raiz, é só você botar a resposta da raiz quadrada de 27 e botar a resposta da raiz quadrada de 3, tá bom? Mas como aqui dá para dividir, vamos dar continuidade. Quanto é 27 dividido para 3? É 9. Então, por último, fica a operação de potência, que passa para o segundo membro com a operação inversa. E qual a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, deixa só o x, e esse 2 vai para onde? Aí é para aqui, ó, para dentro da raiz. Então, ele saiu do primeiro, foi para o segundo, aqui está em forma de potência, passou para o segundo em forma de raiz, tá bom? Aí aí o 9 passa para dentro da raiz. Aí, como a equação do tipo A e C sempre tem duas respostas, uma positiva e uma negativa, a gente coloca logo o sinal, tá bom? E qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, logo a solução desta equação é menos 3 e mais 3. Tudo bem? Vamos dar aqui continuidade no exemplo E. Nesse exemplo E aqui, eu quero que vocês observem uma coisinha, mas vou falar só no finalzinho, tá bom? Então, tem aqui, x ao quadrado mais 9 é igual a 0. Logo, você observar que isso aqui, a diferença desta equação, a diferença principal, porque todas têm um mais, essa aqui tem um menos. Todas têm menos, essa aqui tem mais. Então, vamos ver. X ao quadrado, deixa só a letra no primeiro membro, é só o x, igual a 0. Aqui está mais 9, aí passa menos 9. X ao quadrado é igual. Quanto é 0 menos 9? Você tem 0. E tira 9, ou seja, tu tem 0 e deve 9, não paga nada. Tu vai continuar devendo 9. Tá bom? Então, 0 menos 9 é menos 9. Então, aqui não tem divisão, né? Então, por último, você vai resolver a potenciação. Tá bom? Então, deixa só o x e aqui. Coloca mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Então, esse mais ou menos a gente sempre coloca e acompanhou o menos 9 dentro da raiz. Tá bom? Então, qual a raiz quadrada de menos 9? Então, gente, como eu já falei em aulas passadas, não existe raiz quadrada de números negativos. Por quê? Qualquer número elevado ao quadrado, no final ele vai ficar positivo. Ó. Porque não existe. Ó.
vamos dizer que é menos 3. Se você levar menos 3 ao quadrado, aí fica menos 3 vezes menos 3. E 3 vezes 3, 9. E faz o jogo de sinal menos com menos, mais. Então, não existe nenhum número elevado ao quadrado que dá menos 9. E se for 3 positivo, o resultado vai continuar sendo 9. Então, o que a gente diz? Que essa equação do segundo grau aqui não tem solução, tá bom? Então, a gente coloca a solução entre parênteses e você coloca um risquinho assim. Não pode botar zero. Se você botar zero dentro desse parênteses, significa que a solução é zero. Então, você só coloca esse risquinho aí, ou pode colocar assim e coloca um zero e coloca assim. Mas se você colocar o zero, não pode botar parênteses, tá bom? E se botar dessa forma, não pode botar o parênteses, o colchete, quer dizer, as chaves, tá bom? É isso aí. Sim, gente. Essa aqui é a nossa 7ª aula de equação, nossa 7ª aula de aulas online. Quero que vocês assistam essa videoaula e respondam as atividades que estão lá no meu canal. Tudo bem? E eu quero que vocês assistam a videoaula de uma professora para servir de apoio para resolver as atividades, tá bom? É sobre o mesmo assunto. E na hora que vocês for assistir a videoaula, vocês assistem só ter o tempo de 7 minutos. Elas são mais ou menos 12 minutos, tá bom? Vocês assistem só apenas até o tempo 7 minutos. Porque é só ter lá que vai se tratar desse assunto. Depois desse tempo, vai ser outros tipos de equação. As equações do tipo A e B e A e C. Ou A e somente A. E a gente vai dar continuidade nessa aula só em outras aulas, tá bom? Agora, bons estudos. Se vocês não entenderam bem essa explicação, vocês podem entrar em contato comigo no PV e entre em contato só no período da tarde, viu? Porque no período da manhã eu estou preparando aula, não estou com tempo de olhar celular. Então, nesse horário eu nem olho o celular, só no período da tarde, tá bom? Então, bons estudos, um abraço para todo mundo e até mais.